Você faz algum tipo de periodização no seu estúdio? Agora uma pergunta mais técnica, né? Sobre treino, sobre produto. Periodização, pessoal, vamos lá. Por muito tempo, vou até abrir aqui pra vocês, tá? Por muito tempo, eu não fazia. Você sabe como eu montava o treino lá no início do meu estúdio? É até meio... dá até um negócio assim de falar, mas é a realidade, pessoal. Eu inaugurei, eu era recém-formado, não tinha experiência, nem sequer sabia montar treino de funcional, eu era da musculação, e eu montava treino no meu estúdio no papelzinho 5 minutos antes, porque eu tinha 3 empregos, então eu dava personal, eu trabalhava em academia, eu não tinha carro, eu ia de busão pra academia, que era em outra cidade, voltava pro meu estúdio, e nesse meio tempo, no busão, eu tava lá no papelzinho montando o treino que ia dar pro meu estúdio. Era assim que eu montava. E ficou por um bom tempo assim, né? Então, por muito tempo eu não fazia periodização. Só que qual que era o problema? Meus treinos eram ruins, não dava resultado, eu não conseguia ter eu tinha dificuldade de montar treino, porque eu não tinha um planejamento. E eu gosto de falar isso, porque talvez você esteja passando por isso ou já passou. E isso aí é natural no começo da profissão, porque muitas vezes você não é treinado para isso, né? Muitas vezes você não é treinado para dar uma aula coletiva, dar um treino funcional para aula coletiva, crossfit para aula coletiva. Então você vai ter que muitas vezes aprender na raça, aprender no dia a dia. Então eu demorei muito para ter uma periodização. Quando que eu fui ter uma periodização? Primeiro, quando eu fui buscar conhecimento e entender como que funcionava, e depois, quando eu planejei isso, porque uma coisa é eu falar para você que você tem que montar o treino da semana toda no seu espaço, mas se você trabalha sozinho, você tem tempo para isso, porque eu não tinha tempo para respirar. Então você sentar lá um dia por semana e montar 6 treinos, isso aí talvez seja inviável para você. Até se você não tem uma metodologia alinhada, ou se você não tem experiência no assunto, talvez você demore bastante. Lá no início, quando eu montava os meus treinos, eu demorava em torno de 6 horas, pessoal. 6 horas para montar uma semana de treino. 6 horas sentado, cabeça fritando, saía fumaça. Então, hoje, eu monto um pouquinho mais, bem mais rápido, né? Mas foi a experiência. Então, de início, principalmente se você não tem metodologia de treino, você vai sofrer bastante na montagem. Você vai ter que identificar uma forma de você fazer os treinos do seu espaço, encaixar na sua rotina para que você consiga montar. E é natural que você não comece da maneira perfeita, né? Porque você está começando o seu negócio. Mas conforme o seu negócio vai ficando maduro, aí você vai estruturando essa área e aos poucos isso vai ficando mais facilitado para você. Voltando para a pergunta, se eu faço algum tipo de periodização no meu espaço? Sim, atualmente eu faço. As minhas periodizações são semanais, eu não gosto de fazer mais do que isso, então eu monto o treino da semana toda. Por exemplo, o treino da semana aqui do meu estúdio já está montado, foi montado na semana passada. E o treino da semana que vem já foi montado também, só vou fazer uma correção. Então tem a montagem, eu faço a correção dessa montagem e aí coloco para realizar os treinos. Eu gosto de fazer periodização semanal. E aí é uma particularidade do meu negócio, né? Talvez você goste de fazer de uma maneira diferente. Talvez você queira montar o mês todo, né? Depende aí do seu negócio. Eu gosto de fazer semanal, até porque um mês de treino, você vai ter que gastar muito tempo para montar um mês de treino. E aqui no meu espaço, aqui eu tenho uma abordagem de que eu gosto de fazer um treino diferente todo dia. Porque eu trabalho muito com pessoas sedentárias, né? E pessoas sedentárias não gostam de treinar, ou não tem motivação para treinar, ou elas estão acostumadas que elas foram numa academia e teve o treino repetido. Então eu tenho uma abordagem muito forte de que todo dia aqui no meu espaço precisa ser um treino diferente. Então, exatamente por isso, eu gosto de montar treino semanalmente, porque eu consigo fazer algum ajuste, trazer algum exercício novo na semana seguinte, né? Fica mais fácil pra mim. Então, eu sento, na verdade, agora não é mais eu que monto, é o Gabriel que monta, ele monta, a Amanda corrige, eu só finalizo. Mas por muito tempo era eu que montava, eu montava de domingo, depois eu passei pra Amanda e depois foi terceirizando. Então, isso é uma coisa que é importante que você entenda também. Talvez lá na frente você não precisa mais montar, você pode delegar isso para outro professor, né? Desde que você tenha uma metodologia alinhada, você saiba treinar a sua equipe e delegar isso para outras pessoas, porque aí você consegue apenas corrigir, trazer coisa nova. E fora que a montagem de treino é importante que fique com a sua equipe também, porque isso aí vai fazer eles se desenvolverem bastante, porque o seu treino é o seu produto. Você só fica bom numa coisa se você faz isso repetidamente, né? Então você quer que seu professor fique bom em montagem de treino? Faça ele montar treino muitas vezes, faça ele montar treino várias vezes, que ele vai ficando bom nisso. Sabe como que eu fiquei bom em montar treino? Principalmente na época de musculação, quando eu trabalhava lá em São Paulo, eu trabalhava numa academia de musculação, eu era estagiário e era uma rede de franquia bem grande, bem conhecida na época. Eu entrei numa sala de musculação, eu trabalhava à noite, era estagiário do período da noite, era muito grande a musculação. E tinha 4 professores de musculação e rodava em torno de 120 alunos no horário de pico. Era muita gente precisando de ajuda.
Eu lembro que às vezes eu tava numa máquina auxiliando um aluno, tinha mais 5, 6 me esperando para pedir ajuda. Então era muita demanda. Consequentemente, eram muitos treinos que eu tinha que montar. Eu lembro que tinha dia que eu montava 15, 20 treinos de musculação para os meus alunos. E isso era praticamente todo dia. Né? O que me fez ficar bom em montagem de treino foi a repetição, foi a prática. E se você tem dificuldade de montar treino, uma das coisas que vai fazer você evoluir é montar isso repetidamente e aos poucos você vai melhorando a sua metodologia, né? Desde que você tenha também um olhar crítico para olhar para sua metodologia e buscar pontos de melhorias. Tá? Se eu faço periodização no meu espaço, eu faço e elas são semanais e hoje não é mais eu que monto, o Gabriel monta, a Amanda corrige e eu apenas finalizo se tiver algum erro ou não.